sozinho, não estou só, não estou sozinho, não estou só, tenho Deus a me guiar, tenho Deus a me guiar. Que mensagem maravilhosa, que mensagem abençoada que nós acabamos de receber através do autor dessa canção, que disse que nós não estamos sozinhos, que Deus está conosco. Essa é uma verdade que esse irmão comunica através da canção, do instrumento e através da sua história na música católica e também na música secular. A gente vai aprender um pouquinho, vai conhecer com o nosso irmão Edinho. Bem-vindo, querido. Paz de Jesus, bem-vindo aqui ao Música e Músicos. A paz de Jesus, eu agradeço muito por esse momento, é um momento raro, né, eu estar falando assim, mas uma grande alegria que eu recebi nesse convite, e eu espero que seja saudável para todos, né, que seja um momento gostoso de partilha. Eu me chamo Edson Amâncio, tenho 56 anos, casado, tenho uma filha já de 28, trabalhando, está em São Paulo. Sou natural da paróquia de São Roque, de Vila Valqueire, isso, onde eu fui coroinha por 5, 6 anos lá, e depois eu saí, né, do grupo de coroinhas, eu participava também da Cruzada Eucarística, que era o movimento Eucarístico Jovem, o MEG, né? E durante muitos anos ali participei das reuniões de diretoria, fui vice-presidente, presidente, campeão de futebol pelas igrejas. Foi uma infância, assim, basicamente na igreja, né, que eu tive, né? Graças a Deus. Graças a Deus. E após esse período, quando eu completei 15 anos, já tinha feito crisma, eu comecei a tocar violão num grupo de oração da paróquia e fiquei um bom tempo assim. Depois toquei no Jeromar Dantas no colégio, tinha um grupo de oração das freiras também. Aí eu passei para o Exército num concurso, fui embora para Minas e lá eu tocava na igreja com o padre, mas sem aquele compromisso, né, maior assim. O foco era mesmo a formação, né, profissional. Fui para Brasília e lá, sim, eu conheci uma banda que tocava, assim, igual o disco. E eu que não tocava nada, comecei a aprender com aqueles camaradas que tocavam muito, sabiam muito, e eram especialistas em missas, sabe? Aquela coisa assim, mas eu era garoto, 18 anos, 19 anos, né? A cabeça voada ainda, né? Mas deu para aprender muita coisa com eles, né? Apesar da minha juventude, toquei em festival lá, e formou uma mínima, né? Para quando eu voltei para o Rio, já 4 anos depois de ter saído, eu volto, aí fico um tempo batendo cabeça por aí, mas depois volto para a igreja, né? Já tocando em grupo de oração de novo, tarde de louvor. Aí casei, em seguida fui participar da comunidade Peregrinos, ali em Turiaçu. A gente tinha uma banda, Nova Criação, era uma banda de Nova grupo de Criação. Uhum. Até hoje, estão lá até hoje, 20 e poucos Legal. anos já. A banda foi criada em 91, tá até hoje lá, tem gente ainda da formação antiga, né, da primeira formação. De lá, fiquei 5 anos lá. Quando foi em 95, 96, eu vim para o vicariato, ajudei o musical Adonai, no Vem Segue-me, num encontro do Vem Segue-me. Toquei com Nova Criação no Ralel do Rio, gravamos no CD Coinonia. E, em seguida, o padre da minha paróquia veio aqui em casa, tá na hora de voltar. Aí eu já voltei para a paróquia, onde eu estou até hoje. Eu voltei em 1997 e estou lá até hoje, formando novos músicos, desde a criançada, adolescente. Esse é meu trabalho. Que trabalho abençoado, né? Tenho certeza que com frutos diversos na Igreja de Cristo, que a gente está aqui para celebrar e agradecer a Deus pelo dom da tua vida, pelo teu ministério, por esses frutos, né, que alimentam a tantos corações. E eu vou deixar, o objetivo desse programa é justamente mergulhar nessa vida, nessa história, nessas canções, para a gente fazer memória, agradecer a Deus e celebrar a fecundidade da graça de Deus na tua vida. E eu vou estar fazendo esse papel do público aqui, trocando contigo, tentando o máximo trazer para a gente aqui essa bênção, essa riqueza. E vou deixar então contigo. Então, o que você gostaria de trazer para ilustrar essa sua trajetória, que você já fez um resumo, né, da sua trajetória de vida e de fé e de música,
E aí, a partir de agora, eu quero combinar contigo isso, para você ir trazendo aquilo que você acha de mais importante, e eu vou fazer esse papel aqui do público com dúvida em alguma vez, ou perguntando, ou destacando alguma coisa, mas você agora vai falar para a gente, então, de forma musical, a tua história. E aí, o que você traz nesse começo que você acha importante? Eu acho que legal no começo foi a música, ela chegou para mim um pouco tarde, né? Assim, meu pai, quando eu era pequenininho, meu pai comprou um acordeon daqueles grandão, né? Vermelho. Mas a gente tinha a situação financeira na época não permitia a gente ter algumas coisas, né? E teve uma necessidade de vender. E aquilo ali me chateou bastante. Eu tinha lá uns, 4, 5 anos de idade, eu ficava com aquele acordeão, né? Aquela coisa toda de alguém me ensinar. E quando não vi mais o acordeão, eu já travei para a música. Mas eu era, assim, um cantor de porta de cozinha, né? Eu gostava muito daquelas canções do Paulo Sérgio, aquele cantor Paulo Sérgio. Eu era pequeno, não lembro disso. Meus tios Paulo falam Sérgio. que eu decorava, sabia tudo de cor. E Sim. ao longo da minha infância, a minha mãe, que cantou em coral, lá na igreja São José, em Magalhães Basto, ela foi tentando me ensinar a cantar, mas eu era horrível, né? E eu consegui pegar a segunda voz. Então, minha mãe foi a principal responsável. Eu não conseguia pegar a primeira voz firme, mas ao longo da minha infância e adolescência, eu fui aprendendo aquela chamada segunda voz, né? A alternativa, a ponto de atrapalhar a coralista lá da igreja, a dona Arlinda, ela com o órgão lá, e eu ficava fazendo a segunda, e ela ficava procurando, quem é que tá fazendo essa voz? Era eu, lá no fundão, lá escondido, né? Então, assim, foi uma experiência assim, de início, né? Mas tocando instrumento mesmo, foi com quase 15 anos de idade. Que aí veio aquela fase de adolescência, de namorar, né? De você buscar alternativas para se tornar interessante, como todo bom músico. E eu fui aprender violão com uma amiga minha, a Sandra. Violão. Uhum. E aí o violão foi o primeiro, assim, foi o segundo instrumento. Primeiro foi flauta na escola, aí o violão mesmo, firmemente, eu peguei a partir dos 14, 15 anos. E aí eu comecei e fui direto. Mas aprendi, eu tive uma aula com ela, e o restante foi de ouvido, sabe? Eu só fui estudar música mesmo bem mais tarde já. Nossa, bem autodidata, né? O que você traz para a gente de música que você poderia tocar aí de cabeça que ilustra esse momento? Alguma coisa musical, um trecho, uma parte de alguma coisa? Tem uma música que eu fiz, teve músicas que eu fiz para festival, e depois foram gravadas até pelo Pedro Augusto, da Rádio Tupi. Tem uma que eu posso falar, né? E vou andando pra frente, deixo a tristeza pra trás, e no meu peito eu vou levando a minha paz. Oh, oh. E vou andando pra frente, deixo a tristeza pra trás, e no meu peito eu vou levando a minha paz. Uma música que eu fiz para festival lá em Brasília, que eu morei em Brasília há 3 anos. Peguei aquela fase todinha daquelas bandas de rock, né? Legião. No Brasil, Você viveu aquilo lá de por dentro, então, né? Você viu... A primeira coisa que eu fiz foi comprar uma guitarra e uma caixa de som amplificada. Só que eu era militar, né? Eu morava no quartel, então não deu muito certo. Eu tava com a guitarra lá tocando, ensaiando. Imagina. Um amigo lá do quartel, né? Ficou sabendo que eu existia, que eu tocava violão, e foi lá no meu alojamento me convidar para... Ele perguntou, você é católico, é cristão? Sim, sou católico, tal, pá. Contei minha história para ele. Ele falou, cara, vamos tocar comigo na missa lá no Cruzeiro, que é um bairro que tem lá, uma região que tem lá em Brasília. Uhum. Eu falei assim, vou tocar na missa, cara, eu sou ruinzão, cara. Eu só toco esse rockzinho mesmo, né? Não sei música quase nenhuma, tal. E até porque eu tinha um trauma da minha paróquia, né? Que uma vez eu estava tocando na missa, aí não foi muito legal, estava começando. Aí a galera vamos dizer assim, pastoral da música, não existia ainda, mas a galera da música chegou, cara, tá muito ruim, não dá não. Aí eu fui afastado. Nossa. Horrível! Mas é bacana contar esses bastidores, porque mostra que é possível se ressignificar, né? Ir aprendendo. Ninguém sai pronto, né? Essas coisas fazem parte da vida de todo músico, eu acho. A minha motivação inicial, como eu falei, não era assim, para servir a Deus, como a gente vê hoje, né? O camarada entra no ministério e ele se dedica, ele se consagra. Aquele momento ali, se você falasse em castidade, a gente não entendia muito bem o que era aquilo ali. As pessoas começaram a falar sobre isso a partir do movimento da RCC, né? O Padre Jonas, né? E outros mais, Padre Gambarini, que eles começam a falar da importância da castidade, da consagração, do jejum. Então, até então, para a gente, assim, era um catolicismo, era coroinha, estava ali no altar, sabia tudo que tinha que fazer
mas aquela coisa da experiência com Cristo ainda não tinha passado por isso. Aconteceu bem mais tarde, ao longo do tempo. A gente vai chegar lá, a gente vai chegar lá. Então, agora, nessa fase de Brasília que você estava falando, você viu esse crescimento e isso, você falou da guitarra, da questão da vida militar, como é que isso foi moldando também o seu ser músico, né? Mesmo que naquela hora não pudesse usar da forma como você gostaria, pelo fato de você estar vivendo a carreira militar, mas como é que isso te marcou e você levou para a vida? Tem alguma coisa dessa época que você acha que você carrega em você até hoje? Olha, esse meu amigo se chama Hélio Ribas, é um cara assim, sensacional. Então, é aquele cara assim, que era a voz. Quando ele cantava com uma autoridade. E todos os músicos queriam tocar com ele. Então, eu tive a felicidade de estar começando e estar tocando com gente muito boa. O filho do Gessé, aquele cantor, o Marcelo. Hoje ele faz sucesso com o nome de Mark, alguma coisa, agora eu esqueci o nome dele. Com saxofonistas, com gente que tocava violino, as garotas de coral, com grupos evangélicos que iam para a igreja católica participar da missa tocando com a gente. Tinha jovens evangélicos que gostavam, porque o som era muito bom. E eu ali no meio, né, sabe, tocando, tentando aprender, tentando pegar a guitarra, não sabia nem regular nada da guitarra. Mas o mais interessante foi o seguinte, é que esse grupo também, nas horas de fogos, tocava nas festas paroquiais, as serestas, aquela coisa toda. E eu gostava muito, como eu falei, do Paulo Sérgio, aquela coisa da Jovem Guarda. E eu fui imbuído de ficar tocando as músicas de Jovem Guarda, que eram as mais fáceis para mim, era acorde mais simples, né? E aí, a grande transformação para mim foi quando eu tive um contato com um LP, aí é engraçada essa história, do Renato Seus do Caps, é o LP de 67, que ele tem arranjos diferentes. E, então eu chego até a arrepiar, porque eu lembro que tinha uma música que falava de Deus deles lá, uma coisa assim, bem bacana, assim, de amor, né? Eu lembro da noite que estava eu, o Ribas e o Márcio, que era o saxofonista, e a gente falou, cara, olha o som que os caras faziam, e a gente tem que mudar o nosso som. E aí a gente começou a ensaiar aquela coisa toda, e a partir de então começaram a nos convidar para casamentos, tocar em festa mesmo, assim, na roça, lá em Brasília tem uns lugares mais rurais, né? E a gente ia, e aquilo ali começou a mudar. E dentro daquele contexto, nós tínhamos alguns soldados lá do quartel, que eram paulistas, eles chegaram tocando essas músicas tudinho, da Heróis da Resistência, Roupa Nova, eles tocavam um arranjo de disco. Aquela coisa fiel ao que o autor fez. Muito parecido. Nós fazemos na liturgia, quando tem uma música litúrgica, a gente procura executar aquela música como ela foi pensada lá pelos seus autores. Então, para mim, foi importante, assim, nesse sentido de eu me disciplinar, de não ficar a vida inteira fazendo tchacundum em todas as músicas, mas de buscar, né, ali qual era o toque certo, qual era a levada certa para a música. Bacana demais, né? Bacana demais isso daí, que tem a ver com desenvolvimento técnico também, né? Com desenvolvimento aí de uma noção de música que não fica estagnada, né? Uma coisa que ficou mais atento para essa questão musical, técnica, e isso, de certa forma, transbordou para dentro da música. Você, naquele tempo, estamos falando do lado de fora da igreja, mas do lado de dentro, tinham pessoas que também estavam começando a ficar antenadas com esse tipo de cuidado que você, por ser músico, por estar lidando com esse tipo de coisa que você está falando. Você começou a ter dentro da igreja, ou ainda era minoria, ou não existia ainda naqueles tempos, assim, uma preocupação maior com diversidade, com arranjos, com formas de tocar dentro da igreja? Você matou a questão, porque quando eu chego em Brasília, eu cheguei depois de 6 meses que eu passei a participar das missas mesmo lá na paróquia Nossa Senhora das Dores, no Cruzeiro. E ali a banda era diferente, eram jovens que tocavam. Eram jovens que coordenavam jovens, a galera que tinha conhecimento de teoria musical. Os caras estudavam em escola de música e tocavam na missa. E aquilo foi um diferencial, que até então eu tinha tocado com colegas, assim, pessoas comuns que não tinham aquela coisa do profissional. Eles eram profissionais, mas tocavam na igreja. Tinha as festinhas da igreja, almoço, aquela coisa normal, eles tocavam música secular, mas naquele momento ali, eu cheguei lá em 86, e eu lembro exatamente quando me chamaram para ir um show, numa quadra de um grupo que vinha de São Paulo. E aí, quando eu chego lá, é a Canção Nova. Mas não é essa Canção Nova
essa estrutura de hoje. Eu olhei e falei assim, não, eles vivem da providência divina, tal. E eu fiquei, mas como é que é isso, cara? Os caras não trabalham. Estava lá? Na época, não, o Padre Nelsinho, era o Nelsinho. Acho que era Nelsinho. Eu não lembro do Padre Jonas. Eu lembro o seguinte, que num segundo evento que eu fui, foi com o Padre Robert de Grandes. Aí já foi no estádio, aí tinha banda lá tocando, eu fiquei assim, sabe? Mas eu fiquei mais maravilhado, foi com a pregação dele, que era uma coisa muito envolvente, né? E ele em inglês também, na época eu falava bem inglês, entendia bem, né? Aí eu fiquei tranquilão, aí chamei um colega meu do trabalho e ficava traduzindo para ele. Mas essa da segunda vez do estádio já foi um pouco depois de 86 ou foi naquela época também? Foi depois? Um pouco depois, que aí eu comecei a caminhar com a banda e comecei a caminhar no grupo de oração da paróquia, tocando violão lá sozinho já. Que até então... Com esse pessoal que já tocava bem, com esse pessoal profissional que tocava na igreja. Com esse pessoal profissional. Você colou com essa galera. Aí eu entrei numa aula de canto, de coral lá, mas não deu muito certo, que o professor já me classificou como cantor Roberto Carlos, né, que é aquele que canta pelo nariz, né? Assim eu falei... Aí eu ficava ali treinando as músicas do Roberto mesmo, mas assim, ele pescou a minha área, sabe? Eu gostava daquela coisa da Jovem Guarda, era muito a minha cara naquele momento ali. Mas aí o que acontece? Quando eu volto para o Rio, foi em janeiro de 89, eu passei esse tempo aqui, eu voltei para o Rio, então, cara, eu sou carioca. Eu passei um ano curtindo praia, curtindo samba, coisas que eu nunca tinha curtido antes. Pagode, samba, aquela coisa toda. Aprendi a tocar um pouquinho de cavaquinho, achava que eu podia ser um músico. Aí, só que a ficha caiu um ano depois, sabe? Aí veio uma tribulação que eu passei, tomei uma pancada feia, né? E aí eu falei assim, não, cara, peraí, essa não é minha praia, não. Não é por aí, não. E aí eu começo de novo, eu encontro o Bentinho, que o Bentinho foi um cara que me inseriu, o Bentinho é do Vicariato Suburbano, né? Ele que me inseriu na missa, tocando na missa, num evento lá da minha paróquia, e depois eu vou tocar com ele no grupo de oração em Acoré, ali na Vila Militar. Mas assim, a impressão que dá é que eu estou o tempo todo na igreja. Não, naquele momento ali, eu estou curtindo o Rio de Janeiro, mas Deus vai jogando as pessoas no caminho, vai fulano, beltrano, e vai me puxando para a igreja, sabe? Hoje, eu olhando para trás, eu percebo, cara, como é que Deus foi paciente, como é que ele, sabe, envolvente também, usou diversos mecanismos para que eu pudesse estar de volta na igreja. E legal. Quando eu tomei consciência de que tinha que realmente voltar para a igreja, foi naquelas minhas andanças que eu saía com o violão para lá e para cá, eu cheguei em casa de manhã para dormir, né? E eu entro na sala, tá minha mãe e minha irmã de joelhos no chão, rezando pelo meu retorno. Aquilo para mim foi como um tapa, assim, que as duas ali, Senhor, que o Edson chegue bem, aquela coisa toda da oração, do desespero, talvez até, preocupadas, que eu passei a noite toda fora, né? Sim, e lembrando que eu aconteceu. Então, e aquilo ali, falei, cara, eu estou fazendo as pessoas sofrerem, e eu estava de boa, não fiz nada de errado, eu só fiquei a noite toda tocando. Vamos para a praia. Estava tudo certo, né? Mas tinha pessoas que estavam do seu lado que você amava que estavam se sentindo preocupadas, né? Não, tipo assim, mas olhando para trás, eu não estava bem. Sabe, eu não estava bem. Hoje eu estava levando. Você consegue perceber. Sabe, e aí, tipo assim, eu tranquei a faculdade, eu estava fazendo economia na UERJ. Aí, no trabalho, eu já começo também já a relaxar um pouco, aquela parte física. E, sabe, as coisas, quando você vê, você já, caramba, o que eu estou fazendo da minha vida, né? E aí foi a hora que aconteceram algumas coisas. Eu casei, e aí conheci os peregrinos. Lá tem um trabalho que ainda é feito com pobres, né? E tinha um grupo de oração lá. E quando cheguei lá, eu me encontrei. Sabe, que tinha uma galera da minha idade que orava pra caramba e eu não sabia orar. Não orava nada. Eu rezava o Pai Nosso, Santo Anjo do Senhor, e fui dormir. E lá nos peregrinos eu aprendi a ministrar música. E o pessoal acha que eu cheguei pronto. Não. É porque antes de cada grupo de oração tinha aquela reunião de núcleo, que os músicos geralmente fogem, né? Esse eu já estou falando para o pessoal da RCC. Aquela reunião é fundamental para que você entenda o que o Senhor quer para o grupo de oração, o que o Senhor quer levar, o que ele vai... Sabe? E o Senhor é surpreendente. Chega na hora do grupo, a coisa, às vezes, muda completamente. Mas o importante é você estar preparado. É como na missa, que é uma realidade diferente. Mas, cara, não dá para você ir para a missa tocar de peito aberto.
tu tem que se revestir, tu tem que estudar, ver a liturgia, né? Acompanhar o padre também, que é quem preside. Às vezes nós músicos queremos empurrar o negócio, puxar de um jeito. E foi isso. Aí esse retorno para o Rio, né, foi marcado por isso, por uma pessoa ímpar, que é o Bentinho, que passou pelo meu caminho. A partir dali eu encontrei outras pessoas que foram me trazendo de volta para a igreja. Agora você vai fazer o seguinte, Edinho, sem querer, para poder a gente marcar bem esse seu momento de partilha, toca ou canta uma música que venha na tua cabeça agora, que seja como se fosse uma trilha sonora desse tempo que você está falando aí, que tenha te marcado nessa fase aí. Que música que você acha que... Tem uma que é aquela Luz do Meu Viver, que tocou na Rádio Catedral, que é a música que marca a minha... Que é essa música aqui. Ela é sua? É minha autoria. Ah, deixa ela tocando aí, que ela é linda demais. Pro CD Coinonia. Vamos deixar ela tocar e daqui a pouquinho você fala sobre ela, tá bom? Nossa, já essa música ela tocou demais, né? É uma introdução marcante. Aquele que venceu a morte, o Cordeiro, Filho de Deus. Essa guitarra aí sou eu agora. Você, rapaz, que legal. Eu só não sabia fazer. Com toda a força, aquele... Vamos falar sobre a produção dessa música, da inspiração. Deixa ela rolar aí, que ela é linda demais. conduz. Quem é que tá cantando a voz feminina? Essa aí é a Arline Simas. É uma grande amiga minha, casada com o Júnior, que é o baixista da banda. Esse é o Alexandre. Um tempo maravilhoso, sabe assim? Maravilhoso, maravilhoso. Essas músicas tocaram muito e marcaram muitas vidas, a minha inclusive. Né? Oh, meu Jesus, tu és o meu Senhor. Lindo demais. Agora fala pra gente, como é que foi a inspiração dessa canção? Como é que surgiu no coração do Edinho a história dessa música? Nessa época aí, disso tudo que está acontecendo no Rio de Janeiro, ela é anterior e ela ganhou força aqui. Como é que surgiu essa música? Porque essa música ela faz parte da história da música do Rio de Janeiro e da história da Rádio Catedral. Muita gente, inclusive eu, já escutei muitas vezes, essa música tocava direto. E é aquela música que ficou marcada, o riff, né? Ficou marcado uma época, uma geração. Conta pra gente sobre essa canção. Esse solo aí é feito pelo Alexandre do Inspiração Divina. Ei, Alexandre da Cida, Alexandre Moura. É isso, Alexandre da Cida. Ele faz uma parte, depois acho que no final é o Ricardo, que era do Canto Novo. Guitarrista do Canto Novo. Bacana essa comunhão dos músicos, né? Essa integração do... O que aconteceu nessa época? Deixa eu tirar aqui a música. Nessa época foi bem interessante, porque eu não fazia, assim, grandes letras, eu não tinha não tinha técnica nenhuma, eu fazia música assim, me inspirei, acordei, vi um pássaro, eu te louvo, Senhor, pelo pássaro, e já virava música, né? Não tinha, assim, uma organização, vamos dizer assim. Não é uma coisa fechada, não, era da tua experiência. E essa música é interessante porque surge primeiro a melodia. E eu coloquei uma outra letra. Havia uma outra letra para essa música. É até legal também, sabe? Mas ela era, assim, extremamente subjetiva. Você lembra dela, um trechinho dela? Só para deixar registrado aqui para a história? Porque esse é um momento histórico da música católica. Nem um trechinho dela, não tá valendo. Nem cantar uma parte falada da letra, não? Lembra, não? Não lembro. É muito tempo, é muito tempo. Eu consigo lembrar, agora eu não estou conseguindo. Aí o que acontece? E eu lembro que eu fiz essa música com essa letra aí,
Mostrei para a banda, temos que tocar na missa de domingo. Falei, gente, mas não é música de missa. Não, mas dá para tocar na ação de graças, o pessoal presta atenção, tal. Tinha aquela projeção das letras, tal, né? Aham. Tudo bem, então tá, eu vou preparar a música, né, tal, os acordes, tinha que cifrar para os meninos, né, os mais novos tocarem e tal. Sim. Passei para as meninas como é que era tudo fita cassete, que a gente gravava, passava um para o outro. E aí eu lembro que eu fui almoçar na casa da minha sogra e mostrei a música para ela. Vai, dona Léa, o que a senhora acha dessa música que eu fiz, ó? Aí comecei a tocar, né? Aí ela, mas teu refrão aí não tem nada a ver com a letra de cima, tem alguma coisa que tá fora aí. Aí eu falei, ih, rapaz. Aí foi a hora que eu saí da emoção, daquele primeiro momento que compus, né? Aí eu parei, cara, eu não percebi isso, a música tava sem assim, uma sequência, uma lógica, sabe? E aí eu abri no livro de Salmos, acho que não lembro se foi o Salmo 148, tem um salmo aí que eu pego esse salmo, eu salmodiarei todos os dias, eu louvarei de todo o coração, e eu pego e vou trazendo para a realidade daquela melodia, e vou trocando a letra. Quando eu cheguei na paróquia para tocar na missa, gente, a partir de agora a letra da música é essa aqui. Não, mas como assim? Não sei o quê. Você não pode fazer isso com a gente. Fiz. Traidor. E aí tinha uma outra música que eu tinha feito, né, que era Diante do Teu Altar. Surgiu o convite do Cristiano Martins, né, falecido já, infelizmente, né? O Cristiano nos convidou para participar do Raléu, aqui no Rio, lá na UERJ. Eu gostei porque eu iria voltar para a UERJ, né, botar os pés de novo na UERJ lá. Depois de sair da economia, né? Aí chegamos lá e cantamos uma série de músicas. A gente fazia o cover do Agnus Dei, aquela banda Venha que Jesus te chama, meu amigo, aquelas músicas que cantavam ali. Jesus te ama, meu irmão. Ele te chama porque vai modificar toda a sua vida. Isso. Então a minha voz era um pouco parecida, o timbre, né, com o do menino que cantava. Então, pessoal, vamos cantar só Agnus Dei, que vai parecer que a gente canta pra caramba. E aí fomos... Um parênteses rápido, Zedinho, desculpa te interromper, um parênteses rápido. Tem notícias do Agnus Dei? Sabe onde é que tá essa galera? Você quer dar não, eu procurei outro dia também, não achei nada assim. Cara, eles fizeram... Mas eu não tenho assim... Eu não sei se a comunidade deles é de aliança, se é comunidade de vida, eu já não sei. Aí, muito engraçado, a gente tocou no Raléu e foi assim, foi dentro de um auditório, né, lá da UERJ, né, onde eu tive muitas aulas ali, e a coisa explodiu, sabe? Porque a gente conseguiu tocar os arranjos do Agnus Dei, que eram simples, mas pra gente, naquela época ali, poxa, foi uma alegria enorme, tal, o pessoal do CAP vindo falar com a gente, né, da organização lá do Raléu também, foi muito bom, parecia um grupão de oração, né, que era a nossa realidade, né? Sim. E quando surgiu a ideia do Koinonia, que era a reunião das bandas, gravando cada uma música, né, num CD, e o CD era uma coisa assim difícil, era uma novidade, era caro, né? A gente resolveu participar. E eu lembro que tinha uma outra música, que eu queria colocar essa outra música no CD, a banda toda queria colocar essa outra música, que era Diante do Teu Altar, que não tocou em rádio, mas era a que a gente mais gostava. E alguém falou assim, não, cara, a música é a luz do meu viver. Aí entramos em oração, a gente foi para a Casa Vicarial, ali na Praça Seca, na Cândido Benício. Eu pedi ao falecido Olímpio, né, na época o Olímpio era o coordenador da renovação, e pedi a ele, pô, dá pra gente fazer o retiro lá, a gente não suja nada não, tal. E nesse retiro a gente discerniu que realmente seria a luz do meu viver, a música que teria que entrar. Que bacana, e foi a gravação. Um pouco antes da gravação, a gente perdeu cantoras, né? Teve a menina engravidou, a outra teve um problema, teve que ir embora. E teve uma outra que saiu da banda. E perdemos guitarrista também, que saiu da banda. E a gente foi para a gravação totalmente desfalcado. E no dia, os meninos, o baixista e um outro cantor, eles estavam trabalhando, tiveram que ir direto. O baterista também chegou em cima do laço. Assim, foi difícil. Uma gravação difícil. A gente vê assim a gravação, pô, tá legal. Mas assim, e aí, tanto que na hora que a gente tinha gravado bateria, baixo e eu tinha feito o teclado já, aí não tinha o guitarrista. Aí eu falei, cara, não vai chegar, e o outro saiu da banda, a gente não tem nem como... Não era como hoje, tem um celular que você liga, né, chama alguém. Aí foi a hora que o Alexandre nem me lembra, o Alexandre Moura nem lembra disso aí. Aí o Alexandre ele lembra. Pra gente aí ele fez um solo, e o segundo solo da música, quem faz é o Ricardo, do Canto Novo. Foi muito maneiro. Gente, que é benção.
Passou um tempo, né? Eu tive que fazer uma viagem para o Sul, voltei do Sul. Assim, eu não sei se na ordem cronológica se é isso mesmo, agora sim, mas eu lembro que quando eu volto do Sul, a minha filha já está com meses já. E naquele momento eu percebi que estava na hora de deixar a banda. Aí eu deixo a banda, né? E acabo sendo chamado pelo pessoal do Musical Adonai, que era o Eduardo, o Luizinho, a turminha boa lá que tinha lá, para ajudar no Vem Sempre, para animar o Vem Sempre, que estavam sem animador. Aí eu ajudei e depois disso eu volto para a paróquia. Então, nesse momento, eu tinha muitas músicas já, mas a música que aconteceu na minha vida foi A Luz do Meu Viver. Essa é a grande música, assim, que é o meu retorno. A música da sua vida. Que legal, que testemunho lindo. E tenho certeza que quando esse vídeo for disponibilizado e chegar nos corações das pessoas, muita gente vai se lembrar disso, vai poder falar do seu próprio testemunho em relação a essa canção. É uma canção que realmente marcou uma geração, uma época, junto com tantas outras, né? Esse espírito que você falou ali da época do koinonia, né? Desse espírito missionário dos músicos, de estarem desbravando na época uma coisa que parecia tão difícil, que era fazer um CD com os músicos do Rio de Janeiro. CD, que era um instrumento, uma tecnologia nova, e uma coisa diferente, e aí o Senhor suscitar no Rio de Janeiro pessoas que comprassem a ideia, levassem para frente e fizessem acontecer. Olha, isso marcou de fato uma geração, e a gente reza para que esse espírito continue agindo nos nossos corações, hoje com formas novas, né? Com desafios novos, mas que esse mesmo espírito esteja nos nossos corações enquanto servos da música para enfrentar os desafios de hoje, né? Que bom que você está aqui com a gente contando essas histórias. Agora, Edinho, você falou aí das músicas. Tem alguma outra música sua que tocou na Rádio Catedral, ou da banda, ou de uma outra fase, que tenha também, que talvez não tenha essa força emocional, né, como tem A Luz do Meu Viver para você, por tudo isso que você falou, mas tem outras que também chegaram na rádio? Ou foi essa? Ou teve outras que tocaram, mas não... Conta direito essa história pra gente. Teve uma que tocou também nesse período aí da Luz do Meu Viver, acho que foi um pouco antes até da Luz do Meu Viver, tocou um pouco na Rádio Catedral, que foi o Salmo 117, que era meio rock, né? Mostra aí pra gente. Como é que é? Louvai ao Senhor, porque Ele é bom. Louvai ao Senhor, porque Ele é bom. Porque sua misericórdia é eterna. Porque sua misericórdia é eterna. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. És a minha força, minha coragem, meu amparo. És o meu Salvador. Aí depois sobe na tribulação, invoquei o Senhor e me ouviu. Me lembro um pouco, sim, que eu escutava muito a Rádio Catedral naquele tempo, ainda hoje, né, mas naquele tempo como jovem, era uma das formas da gente, eu sempre gostei de música, de conhecer músicas novas de igreja, e para mim era uma alegria poder estar escutando um monte dessas músicas que realmente marcaram, e a gente ficava gravando em fita cassete, tentando tirar nota aqui, levar para grupo jovem, levar para ação de graça, levar para animação, e era muito legal. Agora, você falou também, que eu não me esqueci aqui durante a sua fala, que você teve algumas canções que foram gravadas pelo Pedro Augusto, você cantou uma aí. Fala um pouquinho dessa fase de novo, vamos voltar um pouquinho para a galera que acompanhou, conhece essas canções, ou acompanhou o programa de rádio, de repente nem sabia que você era o autor. Como é que surgiu essa possibilidade de você fazer essas canções, de chegar até o Pedro Augusto e dele colocar essas canções no programa dele? E fala um pouquinho sobre isso. Essa música que está tocando agora aqui, Não Estou Só. Essa aqui está sendo cantada pela banda Canção de Deus, aqui da São Roque, é o Fábio que está cantando para as meninas, Betinha, Érica. Foi em 2001. Eu fiz essa música, assim, foi uma sequência da Luz do Meu Viver, em termos de letra. Sabe? Porque a Luz do Meu Viver, eu estou falando de eu ali debaixo da cruz de Jesus, acompanhando tudo aquilo ali, e aí vem aquele sentimento de solidão. E então foi uma fase posterior. E, assim, hoje a gente vê assim, cara, foi uma sequência. Eu pego as músicas assim e vejo como uma sequência de caminhada. Mas naquele momento eu não tinha essa percepção. Essa visão,
Que é normal também, né? Só depois de um certo tempo olhando para trás que a gente consegue entender algumas coisas. E o que acontece? Esse CD surge no momento em que eu estou saindo da banda. Eu fiquei 5 anos em Turiaçu, na banda lá, 5 anos aqui, fazendo formação, formando banda, formando outra galera e tal. E quando eu estou saindo, o pessoal resolve gravar o CD, porque a gente tinha muita música, mas não tinha gravado um CD mesmo e tal. Aí achamos um estúdio, Highlight, não tem mais aqui. E lá trabalhava o Toninho Aguiar, que é o produtor que trabalhou com a Marisa Monte, com o Belo, com o Gustavo Lins, Gustavo Lins, do Pagode, com aquele menino que era Musa de Verão, aquela música de Verão, eu esqueci o nome dele agora. A Musa de Verão. Eu esqueci. Só top de linha que ele trabalhou, né? Só fera. A menina que veio antes da Anitta, a Perla, MC Perla, né? Ela não é nem ainda. Então esse cara produzia essa galera e mais um evangélico, né? Ela foi para uma época para um ramo evangélico. E aí ele ficou encantado com as músicas que a gente tinha, que tinha música para criança, música para tudo quanto era situação, músicas de evangelização, não eram músicas de missa, né? Eram músicas para evangelização mesmo, para tocar na rádio, assim, secular mesmo. Sim, mas todas elas extraídas da Bíblia, todas elas declarando Jesus como Senhor. Mas o ritmo, assim, o embalo era um embalo para a juventude. Uma linguagem diferente. E ele caprichou nos arranjos para a gente, fez um negócio assim, e fez aquilo que a gente sabia tocar. Eu falei, cara, a gente tem um excelente guitarrista, temos um baterista muito bom, disciplinado, tal. Quando ele ouviu as garotas cantando, pareciam dois passarinhos, as meninas, sabe? Lindas cantando, cantavam. Quem escuta o CD assim, cara, que vozes são essas? Elas conseguiam fazer muitas vozes, muitos naipes, assim, elas conseguiam fazer tinha essa versatilidade. Então, o CD, ele acontece, a gente não chega a lançá-lo, assim, em lojas. Eu mando as músicas para a Rádio Catedral e essa Não Estou Só foi a que mais tocou, e tem uma de casamento também. Mas assim, então o Pedro Augusto, a produção dele, o pessoal que trabalhava com ele, escutou, de alguma forma, escutou o CD. Eu lembro, eles foram na igreja para fazer doação de feijão, saco de feijão, e queriam entrevistar o padre, era o padre Jorge na época. O padre Jorge chegou, eu não sou artista não, entrevista lá os artistas. Eu estou chegando na igreja, o padre, vem cá, esse pessoal vai te entrevistar. E tinha meninos assim, sem graça, que eles queriam entrevistar o padre, né? Aí eu falei assim, padre, mas é o seguinte, eu só concedo entrevista se eles comprarem um CD, R$12. Aí eu falei brincando, os caras pegaram o dinheiro deram, vamos entrevistar. Aí começamos a falar da paróquia, do trabalho com os jovens que a gente tinha e tal, beleza. Foi embora. Caramba. Passaram as 2 semanas, quem vem na paróquia? O Pedro Augusto, com a equipe dele, que aconteceu o seguinte, eles viajaram para Aparecida, e naquela viagem, os meninos já tinham escutado o CD, e mostraram para o Pedro, olha a qualidade dessa galera aqui cantando e tocando. Aí ele, eu quero isso aí, eu quero essas vozes. O que marcou nele foi as vozes. Aí marcaram a reunião aqui na igreja, eu estava chegando para tocar na missa mesmo, tudo bem, vamos bater um papo. E aí o padre falou, cara, não cobra nada. Se vocês forem tocar, toquem tudo de graça, que eles já estão doando coisas para a igreja, e deixem os frutos do trabalho por si mesmo acontecerem. E foi muito legal, assim. Depois ele contratou a gente para outros trabalhos, para outras coisas mais, mas aquele ali em si, a gente não cobrou nada, não teve nada ali. E até por causa das meninas, que as meninas para elas, assim, foi uma primeira experiência em estúdio profissional, né, gravando com um produtor top de linha e tal. E foi muito maneiro, porque foram 3 discos que a gente gravou, e ele gravou 7 músicas minhas ao todo. Algumas bem legais, sabe? Bem legais, né? E, assim, uma experiência muito diferente. Muito mesmo. Coisa de Deus, né, meu irmão? Quando a gente... É tão bonito quando a gente olha, né? Você falou aí algumas vezes, né, na sua fala, que hoje você olhando, você consegue ver como que Deus foi te conduzindo ali em determinados momentos ali, outra colar, que você não estava bem em um determinado momento, e Deus encaminhando tudo, colocando pessoas. Que bonito ver que nesses detalhes Deus vai também cuidando não só da tua vida como um todo, mas a partir da tua vida também do dom que Ele te deu. Porque é um dom que não podia se perder, né? Um dom musical, porque a música nos leva para coisas que vão além do aqui e agora, né? A experiência com a música, uma boa música, ela é capaz de mudar uma vida, né? E aí você, poxa, que nas formas simples, Deus vai te colocando pessoas, situações, pessoas que compraram o teu CD ali, toparam te entrevistar e comprar o teu CD, e aí descobrem aí
esse universo de canções. Você quer mostrar algumas outras canções rapidamente dessa do Pedro Augusto, para que as pessoas possam se lembrar, além daquela que você já mostrou? O que você pode mostrar aí? A preferida, que eu mais gosto, apesar de não ser a que ele mais gosta, que ele mais gostava de cantar, mas a minha preferida era essa aqui. E quando tinha os shows dele, eu pedia para tocar essa música, porque eu sabia que ela mexia com o público. É uma música que eu fiz para Nossa Senhora a pedido dele. Minha casa é pequenina, minha casa é muito simples, mas está sempre aberta aos amigos. Minha casa é um pedacinho do céu. Vem Nossa Senhora, pode entrar, que a casa é tua. Vem Nossa Senhora, pode entrar, que a casa é tua. E no céu a mãe peregrina é rainha e roga por mim. Te recebe em meu lar, ó mãezinha, traz no colo teu filho Jesus. Vem Nossa Senhora, pode entrar, que a casa é tua. Coisa boa demais. Você falou que essa é a que você gosta, né? Qual é que ele gostava? Qual é que ele mais gostava? Eu não sei se eu vou saber tocar aqui. Deixa eu ver aqui, peraí. Pode ser no gogó mesmo, se não for um instrumento. Eu bati no teclado aqui, ó. Cristo é o Rei, Cristo é o Rei. Cristo é a paz, Cristo é a paz, Cristo é a luz. Cante bem forte quem crê em Jesus. Aí entra o povo, né? Cristo é o Rei, Cristo é o Rei. Tinha uma outra também, que foi bem legal no show, que eu lembro assim, que o pessoal gostava muito. Há um lugar pra mim no céu. Há um lugar pra mim no céu. Há um lugar pra mim. Há um lugar pra mim. Vou morar com Deus nesse lugar. Só no 7, agora eu não lembro todos assim, né, de cabeça. Poxa, mas é muito legal. Já ilustra bem, né? Que são canções bonitas, né? Canções fáceis de assimilação. Isso é importante também, né? Porque a música ela tem aquele efeito imediato. Você escuta uma vez, uma boa melodia, uma boa letra, fácil. Na segunda, meu amigo, o povo já... Você não precisa... Você dá o início, o povo já vai sozinho, já está cantando. Daqui a pouco a música nem é sua mais. Já passa a ser do povo, né? Isso é que é bonito, né? A canção já fica no coração das pessoas. E foi um negócio interessante, porque na minha fase que eu estava aqui no Rio, fiquei um ano aí batendo cabeça em pagode, eu conheci um compositor, Adilson, foi meu chefe no trabalho, e esse cara, depois ele teve música gravada pela Beth Carvalho, Thiaguinho agora, recentemente gravou música dele, um monte de grupo de pagode e tal. Ele era meu parceiro de música em samba, a gente fazia música junto. Aí volta e meia ele me, larga a igreja, vamos ser aqui, eu não tenho, mas vou compor samba, vamos fazer samba aqui. Eu falei, cara, minha praia já não é mais, eu não tenho esse feeling para isso. Eu me descobri na música católica. E aí, eu lembro que a gente fazia composição, e era composição. E as composições, naquele momento o samba estava mudando. É que a gente saía do Partido Alto e começou a entrar esses grupos, né? Grupo Raça, grupo Só Contrariar um pouquinho depois. Mas essas bandas, né? A gente saiu um pouco daquela coisa do Almir Neto, né? E entrou parte de grupo. E esses grupos vêm com letras Raça assim. Negra, né? Isso, e vem aquelas letras de amor bem elaboradas, assim, bem construidinhas, né? Sim, sim. E, assim, tema 1, tema 2 e o tema 3, que é o levante da música. É quase um samba enredo, né, que eles faziam. E as minhas composições da igreja, no início, A Luz do Meu Viver, é um pouco disso. Por isso que eu tive que mudar depois, que parecia um sambão, assim, só tocado em ritmo de balada. E aí, com o Pedro Augusto, nessa fase, eu começo a compor canções mais corinhos, mais pequeninas. E aí eu volto a me aproximar da Jovem Guarda, porque tinha essa característica dos corinhos de igreja que vem daqueles cantores que se convertem, né? Lá da Jovem Guarda. Até o Betinho, seu conjunto, que tinha lá na Jovem Guarda, ele se converte. Então, aí ele faz até um corinho, aquele Caminhando eu vou para Canaã. Caminhando eu vou.
Ele grava o disco. O Betinho, o pai dele era maestro, e ele tinha banda, eu não lembro agora qual era a música que eles cantavam lá na Jovem Guarda. Mas eles fazem um disco de corinho, e aquilo se torna... Todo mundo começa a fazer disco de corinho, os evangélicos lá. E eles entram na Igreja Católica também. Muitas músicas entram, umas através da missa, outras através da renovação carismática mais tarde, aqueles cursilhos, né, que tinha. Sondagem, uhum. E aí o que acontece? Eu pego um pouco dessa coisa e começo a fazer música para criança. Uma dessas músicas até a gente tocava aqui na igreja, que era o canto final, né, que é depois da missa, é claro, né? Fala de um trenzinho e tal, mas incrivelmente essa música, uma amiga minha levou para a escola, e o pessoal começou a tocar nas escolas primárias para animação das crianças. Então era normal passar em frente a uma escola e tá tocando a música, e a criançada toda cantando e fazendo gestos, uma música que na verdade era de igreja, que é o trenzinho. Deixa eu ver se eu consigo tocar aqui um pouquinho. Toca, mostra pra gente. Não sei se dá para ouvir. Dá para ouvir o apito do trem. Tá. Muito legal. Se extrair do trilho, na direção do Senhor. Xalalala. Em cada estação, mas eu tenho para em cada estação. Entre logo, meu irmão, o trenzinho vai partir. Entre logo, meu irmão, o trenzinho vai partir. Aí vai, né? E essa música... Muito legal, muito legal. E a partir dela eu começo a fazer música infantil, tanto para a igreja, como também para a escola, para creche, né? E aí entra uma outra fase da minha vida, que vamos falar sobre essa fase daqui a pouquinho, vamos aproveitar que a gente está chegando daqui a pouco nos 15 minutinhos finais, a gente vai dedicar esses 15 minutos para falar sobre esse envolvimento com música infantil, com coro infantil, mas antes disso, você fez algum outro trabalho, além do Pedro Augusto? Você fez alguma outra canção secular, seja em propaganda, seja para empresa, seja para outro programa de rádio? Você tem alguma outra canção, alguma produção sua assim que você queira lembrar para a gente? Parece que você fez uma canção que foi para Colgate, foi isso mesmo? Eu assim... Olha, o sinal tá travando de novo. Vamos ver se vai melhorar aqui. Deu uma travadinha aqui, querido. Vamos ver se... Daqui mais. E tipo assim... Voltou. Aí entra um vácuo, eu começo a compor música católica, mas é música para grupo de oração, para animação principalmente, e eu vi que eu tinha uma inclinação para a criançada, mas sem técnica ainda, né? E nessa brincadeira já entra a internet, já se passaram alguns anos, eu comecei a trabalhar em missa das crianças, tocando em missa das crianças, e nesse intervalo eu me especializei em fazer música para festival. Então tinha o Festival Palotino da Canção, aqui dos padres poloneses, palutinos. E então tinha os festivais e a nossa banda sempre entrava, né, concorrendo ali, e eu era o compositor da banda, né? Então a gente estava sempre com uma música para festival. Sim, sim. Passada essa fase de festivais, eu volto a compor, e aí surge uma campanha da Colgate, eu não lembro agora o ano, acho que foi 2008 já, que você mandava um vídeo falando sobre a Colgate, qualquer coisa, uma piada, uma brincadeira, um desenho, você manda, tinha que ser em vídeo, né, e postar no YouTube. E aí eu estava com um tecladinho daqueles Cássio bem, e gravei a música, e o pessoal gostou. As meninas que cantavam comigo em estúdio, né, gostaram. Falei, vamos pagar lá no Pardal. O Pardal é um estúdio que tem aqui em Bento Ribeiro, meu amigo Pardal, gente boa pra caramba. O estúdio dele é ótimo, né? Pardal é fora de série. Eu cheguei, Pardal, tô com as músicas aí, 5 músicas de criança, eu queria gravar com as meninas aí para marcar esse período, né? Aí marcamos, ele arrumou com o Márcio,
Márcio Pirulito, um tecladista, para o Márcio fazer as bases para a gente, que eu estava sem banda, né? E eu toquei só um pouco de teclado mesmo, uma música ou outra. E levei as meninas para o estúdio. E aí gravamos uma música que marcou. Ela entrou na campanha, não ganhamos nada na campanha da Colgate, mas o vídeo dela bombou. Hoje está com quase 3 milhões de visualizações, mas na época foi assim, 1 milhão em uma semana e pouca de visualizações. Tudo porque alguém da produção lá do Pânico na TV escutou e colocou a música num quadro que tinha aquele João Gordo. Aí repetiu depois, porque o programa repetia depois, uma semana depois, e depois ela volta num quadro do Pelé na Argentina. Os argentinos estão no restaurante e colocam a música. Tipo assim, aquele negócio explodiu na época de, sei lá, não sei se era Orkut, se era Facebook, eu sei que o pessoal me ligando, Edson, bota no Pânico, a música tá tocando, não sei o quê. E aquilo contribuiu para que a música explodisse. Então, era uma música secular para criança, escovação dental. É Meus Dentinhos o nome da música. Pode mostrar para ela aí, mostra pra gente aí um trechinho dela, não podemos perder essa. É pena que ela tá na outra pasta, mas vou ver se eu consigo tocar aqui. Porque esse aqui é um ukulele, e eu, assim, tô aprendendo, então nem todas as coisas eu consigo lembrar, né? Somos pacientes, não pode deixar, vai lá. Eu vou escovar, 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 meus dentinhos eu vou escovar, e bem branquinhos vão ficar. Eu vou passar a escovinha, sai, sai, sujeirinha, pra cima e pra baixo sem parar, e bem branquinhos vão ficar. Eu vou passar a escovinha, sai, sai, sujeirinha, pra cima e pra baixo sem parar, e bem branquinhos vão ficar. Aí foi isso. Que legal, gente. Que história bacana demais, né? Eu fiz uns desenhos lá meio doido, feio pra caramba, mas caiu no gosto da criançada, dos pais, das escolas, dos dentistas também, que a música ajudava, né? Super educativa, né? E aí foi o caminho assim aberto, aí eu fui fazendo outras, e mais música para jacaré, para tartaruga. O pessoal gosta, as crianças gostam muito de música para bicho, né? Então, assim, tem música que é para elefante, de tudo quanto é jeito aqui. Tem para todos os tipos de animais, né? Que legal, cara. Que bom, que história bonita. Aí foi a hora que eu vi que eu precisava ter o meu espaço, que é o subsolo, que aqui é o porão da casa da minha mãe, né? Minha mãe estava no 3º andar. Minha mãe e meu pai. E aí a gente eu montei aqui, né, o estúdio, né? É bem simples, né? Eu estou fazendo umas mudanças aqui agora para poder produzir, porque essa coisa de ir para estúdio gravar é custosa. E o que eu passei a fazer? A oferecer o espaço para a galera que queria gravar vir para cá. Vamos lá, então a gente compra um refrigerante, não tem negócio de pagar, não. Vamos lá, vamos fazer lá. E a gente vai fazendo, o pessoal vem aqui e grava. Eu fiz uma música, vamos gravar então, vamos fazer. A gente produz. O Marcos Lima, né, compositor, às vezes vem para cá, o Guilherme Pontes, a galera do MCRJ. Então, a Lacombe, Maria Clara Lacombe é minha parceiraça de música. A gente tem um montão de música aí, de igreja, né, que a gente tem. Ela ficou um bom tempo comigo aqui gravando, trazia o pessoal dela para gravar aqui. Então, assim, é muita gente, sabe? Qual é o bairro da casa da sua mãe aí? Vila Valqueire, pertinho do Pentágono, naquele. Então, assim, mas aqui a estrutura aqui é bem simples, né? Agora que eu estou dando uma renovada aqui, a gente vai sair agora do Windows, vamos colocar o Mac, aí eu vou ter que aprender aí umas linguagens novas. Quem está me ajudando é o Fábio Cirino. O Fábio Cirino está me socorrendo aí. Ou seja, você vê que vai juntando, você vai aparecendo a galera todinha, daqui a pouco é aquela comunidade de gente que não se conhece, mas que está tudo junto no mesmo barco, entendeu? Isso é uma coisa bacana demais, né? Que não deixa de fazer referência àquele mesmo espírito que estava presente quando a gente começou esse papo falando do CD Koinonia, né? Ministérios espalhados do Rio de Janeiro que de alguma forma foram se unindo para construir juntos aí alguma coisa, no caso uma coisa muito importante que foi o CD, e aí agora esse mesmo espírito aí mobilizando a galera, muito bom. Para você ver, nessa fase agora, uma pessoa importante, o Márcio Aquino. Então, a gente gravou os trabalhos dele aqui, não deu muito certo, que a minha máquina deu problema, ele teve que procurar lá o Andrique lá para socorrer.
mas o Márcio está me ajudando muito nesse processo de composição atual que eu estou fazendo, né? Estou num novo processo agora, estou aprendendo, estudando, né? Aí tem uma galera me ajudando, garotada, criançada, que a gente juntou aqui, mas o Márcio está sendo assim, o grande orientador. Vai nessa vibe aqui, beleza, é isso aí. E isso me motivou bastante, né, a continuar a compor. Agora eu estou num período assim, fértil, assim, muito legal, sabe, de fazer, né, mas também de aprender também coisas novas, né? Que legal, cara. Olha só, a gente tem aí mais ou menos uns 5 minutos e a gente vai usar esses 5 minutos muito bem, assim como você, pela graça de Deus, foi usando tudo aquilo que Deus foi te dando, foi aprendendo ao longo da sua vida e a usar da melhor maneira a serviço. Graças a Deus a gente está vendo aí todos esses frutos. Eu queria que você falasse nessa reta final, você deu umas deixas aí ao longo da sua fala, sobre o seu trabalho com coral. Você falou, fez muita coisa com criança, né? E também falou aí sobre projetos, falou do estúdio. Fala um pouco sobre esse seu trabalho que você está fazendo com músicas infantis, com músicas litúrgicas, com coral de criança, e fala um pouquinho mais daquilo que você pode falar sobre projetos, sobre coisas que estão para acontecer aí na vida do Edinho ligadas à música. Você já falou aí do estúdio, dessa organização. Tem alguma outra coisa que você queira partilhar com a gente aí que esteja para acontecer ou que vai acontecer em algum tempo aí futuro? Fala para a gente. Como eu disse no início, né, tudo assim é rodeado de muita dificuldade, tribulações. Às vezes, assim, eu falo com alegria porque são coisas superadas, são vitórias, né? Então, vitória a gente celebra, a gente comemora. Mas, assim, eu passei por um período, há uns 4 anos atrás, fazendo teologia e, ao mesmo tempo, eu era o coordenador da música da RCC aqui do Suburbano, né? Do Ministério de Música e Arte. O que me permitiu visitar foranias, conhecer uma galera, assim, de música, né? Me aproximar bastante, mas eu ainda não tinha essa noção de liturgia, né, necessária para o exercício na missa. E através desse curso de teologia, eu conheci o Guilherme Pontes e a Ariadne Cunha, que é uma menina maravilhosa também, e uma outra galera também voltada para a música litúrgica, e comecei a tocar com eles nas missas de Dom Homer. E foi assim, eu tocando teclado, que é um instrumento assim, que é um hobby, né? Vamos dizer assim, eu não tenho como ofício. Mas foi tão legal que em cada missa que tinha, o pessoal já queria já o som de órgão, não mais o violão. Então eu acabei mergulhando no teclado e estou agora aí tocando nas missas teclado, né? Ao mesmo tempo, aos sábados eu tinha trabalho com as crianças da catequese, desde 2008, que a gente tem aqueles coraizinhos que vai formando com as crianças da catequese de perseverança. E são diversas formações, muita gente está tocando por aí, passou por esse coral de criança e tal. E há 2 anos, um pouquinho antes da pandemia, o maestro Vitor anunciou que estava começando os trabalhos de música para ser o coordenador do Suburbano. Me convidaram para coordenar, né? Então, eu, como já tinha essa experiência de vicariato, de foranias, né, começamos a fazer os contatos com o pessoal, estudamos bastante. Eu chamei o Marcos Lima e o Guilherme para me ajudarem, né? E foi muito bacana, que a gente começou a dar cursos de formação litúrgica. E assim, conforme os cursos iam acontecendo, eu também ia aprendendo, né? Até a hora que alguém falou assim, precisamos fazer o inário da arquidiocese. Eu, opa, Edinho, você tem música pra caramba. Eu falei, sim, mas não são para missa, né? Quem escutou aqui, viu? Não é música para a missa. Então, tem que tá faltando estudar e eu entrar na missa, né? Que é entrar na missa, mergulhar. E aí começamos um trabalho de composição de músicas para missas com crianças. A proposta inicial é essa. Começamos com o estilo meio da irmã Miriam, né? Fomos trazendo o Cantinho da Criança, compondo assim para a gente poder aprender. E conseguimos, através das foranias do vicariato, trazer algumas cantorinhas, as cantoras que se entenderam bem ali e o negócio está ficando bem legal. Que legal. Agora, a gente está numa segunda fase que é compor músicas de ofertório e comunhão, que exige uma elaboração maior, né? São músicas de procissão, então tem toda uma cadência, tem toda uma... vamos dizer assim, um cerimonial assim, um pouco diferente, né? Sai daquela euforia, a gente entra num momento mais profundo da nossa fé. Uhum. E aí, estamos começando agora a compor em cima de antífonas, né? Mas para as crianças cantarem. Ainda não é aquela antífona para o adulto mesmo, que já tem já uma... Mas é para trazer a criança para essa realidade.
Aí surgiu alguma coisa e tal. Agora, ontem eu encontrei com uma música que eu tinha feito com o Marcos Lima, já passei para as meninas de ofertório, linda, o pessoal vai gostar muito. Que legal. E a gente, se Deus quiser, esse mês de fevereiro, a gente está voltando a gravar, mas com o Marcos Lima regendo essas gravações. Aí o pessoal vai ver a diferença até. E as músicas que a gente já fez, já gravou, eu estou colocando no meu canal lá no YouTube, né? Edinho RJAN, Rjan, vamos dizer assim, Edinho RJAN. Mas Edinho Rjan. Repete, por favor, repete de novo o canal. Edinho Rjan. JAN de Nanica. Rjan. Isso. Perfeito. E tem aí, essas músicas que a gente está fazendo para me seguir. Pode falar. Não, perdão, é que deu uma travada aqui no vídeo para mim. Só para não perder a oportunidade. Além desse canal, Edinho Rjan, do YouTube, você tem algum outro veículo de comunicação onde as pessoas possam conhecer o teu trabalho, falar contigo, Facebook, Instagram, ou você usa preferencialmente o YouTube? Eu uso o YouTube. Por que acontece? Essa questão de Facebook, para mim, é muito complicado, porque eu frequento diversos ambientes, faculdade, trabalho, a igreja, né? E muitas vezes alguma postagem que você coloca, um grupo não entende a linguagem do outro, então você tem que ficar explicando, e é meio complicado. Eu tenho muito tempo, assim, para estar interagindo, assim, eu trabalho, aquela coisa toda, né? E quando eu estou no estúdio aqui também o tempo todo, né? E algumas coisas ficam lá. Agora, por exemplo, eu vi umas perguntas que me fizeram lá no YouTube, um ano atrás eu não vi, agora que eu respondi lá. Então, o tempo é muito curto para mim, né? Aí eu optei por não ter essas... Eu tinha essas redes sociais, mas quando vi que estava dando muita... Tem que ficar explicando que eu sou da igreja católica, aí o cara que não fica questionando, coisa. Eu falei, só uma coisa, vamos fechar esses aí, vamos ficar só com o YouTube e com o WhatsApp. E no WhatsApp... incrivelmente, o pessoal consegue falar comigo o dia inteiro, porque está o dia inteiro aberto ali, eu vou lá respondo ali rapidinho. É mais fácil, né? Mais fácil, para mim o WhatsApp é mais fácil. É isso. Olha, Edinho, que privilégio, cara, conhecer a tua história. Eu sei que muita gente já conhece, assim, muita coisa que você falou, outras pessoas conhecem uma parte, não conhecem outras pessoas estão conhecendo tudo agora. Mais importante é ver nessa sua trajetória, como você falou, esse amor de Deus, né, que se manifesta em tantos detalhes aí da tua vida, da tua trajetória, te dando um talento aí inegável com a música, e o cuidado de Deus ao longo da sua vida para fazer com que esse talento viesse à tona nos diversos momentos da sua trajetória, cuidando de você, zelando da tua vida, do teu ministério, da tua musicalidade ao longo de toda a tua vida, de várias formas, e é bonito ver você chegando nessa altura da sua vida, né? Aí caminhando firme, sendo instrumento de Deus na vida de tantas pessoas. Olha, cara, muito obrigado pela sua vida, pelo seu sim, né? E por gerar no Rio de Janeiro e em outros lugares, né, do Brasil e do mundo, através do dom que Deus te deu, uma experiência com belo, com uma coisa bonita, que é a música, e que muitas vezes nos permite encontrar Deus. Deus abençoe tua vida, esses teus projetos, e que venham muitas outras canções, muitos outros projetos para alegar o nosso coração. Palavra final contigo. Fala o que você quiser agora para a gente se despedir. Só tenho a agradecer a Deus por tudo que eu estou vivendo. Não são coisas fáceis, como te falei, né? É muita tribulação, muita música que eu tenho, que o pessoal gosta, surgiu de momentos difíceis, exceto o Trenzinho. O Trenzinho foi uma música que eu fiz para minha filha, né? No momento que ela era pequenininha ainda, tinha uns 4, 5 anos de idade. Mas, assim, geralmente, quando eu olho para essas músicas assim, eu fico feliz que elas trazem alegria, consolação para as pessoas, porque elas são fruto de algum momento de dificuldade que eu tive. E aí eu aprendi uma coisa, que às vezes eu travava tanto a ação de Deus, que era só naquele momento de você soltar tudo mesmo, que fluía a música realmente. E aí eu fui aprendendo, né, que a gente tem que se deixar levar pelo Espírito Santo de Deus e atender o que ele está indicando para a gente. Aí está surgindo esse montão de coisa legal, um montão de coisa nova. Eu espero que Deus me dê vida e saúde para fazer muito mais e abrir caminho.
abrir caminho, sabe? Eu acho que é isso. Eu quero que as pessoas que me conheçam enxerguem ali. Ó. É cheio de defeitos, mas ele abre caminhos, ele abre portas. E é isso que eu quero fazer. Até foi uma conversa que eu tive com o Cristiano Martins um pouco antes dele de adoecer, né? A ideia deles é a gente usar o subsolo para trazer a garotada mais nova, que não tinha experiência de estúdio, que não tinha grana, para vir gravar aqui. E Deus me deu essa condição de poder atender. Claro que é cansativo, tem uma série de coisas, mas, poxa, Miguel, não tem uma coisa melhor do que eu receber a galera aqui. Tem coisa melhor. Aquela partilha, vamos comprar um pão com mortadela e faz um cafezinho, e aquele papo gostoso de igreja, de cristão, sabe, de músico, sabe? Bacana demais. É uma coisa que eu quero para todos os dias da minha vida. Hoje não tem ninguém aqui. Tá ligado? Eu, você e Jesus. As pessoas estão assistindo. Mas, assim, cara, não dá para passar aqui para você os vídeos do que já aconteceu aqui. Mas eu vou carregar para a minha vida essa alegria, sabe? De ter descoberto esse amor de Deus, essa alegria, e saber que Ele cuidou para que eu chegasse até esse dia aqui. E eu te agradeço também por essa oportunidade. Estou emocionado aqui. É melhor a gente terminar. Vamos terminar da melhor maneira, então. Escolhe uma música que você quiser, que você não tenha cantado e mostrado para a gente aqui. Qualquer música que você queira mostrar para a gente encerrar com uma música, pode ser? Beleza. Essa música aqui eu fiz no momento também de quase explosão, que eu não explodi, mas os meus amigos da Turiaçu sabem como surgiu essa música e como ela serviu de testemunho para muita gente, virou tema de grupo de oração e tudo. Só quero paz, eu só quero paz no meu coração. Só quero paz, eu só quero paz no meu coração. Não estou para guerras, nem discussões. Eu só quero viver o amor e ter paz no coração. Só quero paz, eu só quero paz no meu coração. Só quero paz, eu só quero paz no meu coração. Mais um corinho. Mais um corinho e com uma mensagem mais do que nunca atual, né? Queremos paz no nosso coração, somos cristãos e que a gente possa ser construtores da paz, né? Defendendo a justiça, a verdade, a boa nova de Cristo, mas sem perder a perspectiva da paz, né? E ela é muito necessária nos tempos de hoje, que essa paz que vem do ressuscitado inunde os nossos corações, inunde os corações dos nossos das pessoas que acompanham esse canal e esse programa, e hoje puder experimentar essa paz através da tua vida e da tua musicalidade, Edinho. Que Deus abençoe, um abraço para você, fica com Deus, fica na paz do Senhor, e você que acompanha aqui, divulga esse canal, faça a sua inscrição nesse canal, não esqueça de ativar o sininho que está aqui para você receber as notificações, e divulga esse material, sai compartilhando essa live para quantas pessoas você conhecer na tua vida, para elas também experimentarem dessa paz do Senhor. Um abraço, até o próximo Música e Músicos, se Deus quiser, a paz do Senhor. A paz, a paz, a paz.